juntos, irmãos, lá em 2 Coríntios, capítulo de número 7. O pastor tem pregado aqui na quarta-feira, né? Sobre a tristeza justa, né? Aquela tristeza segundo Deus. E ele tem estudado homens e mulheres, né, irmãos, que se entristeceram. O motivo ali da sua tristeza era um motivo justo, era um motivo nobre, né? Então hoje nós vamos estudar um pouquinho mais sobre a tristeza. Irmã Dani, é importante nós passarmos por momentos de tristeza? Sim, sim. Nós vamos ver aqui, irmãos, em 2 Coríntios, que há 2 tipos de tristeza, né? A tristeza humana, natural, né? A tristeza ali por causa do pecado. Essa pessoa fez ali alguma coisa errada e o coração pesou, o coração se entristeceu por causa do pecado. Sim ou não? E também tem aquela tristeza, irmãos, que vem de Deus. Que é para quê, irmãos? Não para condenação, mas é aquela tristeza que vem para mostrar o nosso erro, para que nós venhamos alcançar o arrependimento e pelo arrependimento, o que, irmãos? A salvação. Amém? Então nós vamos ver aqui, 2 Coríntios, capítulo de número 7, versículo de número 8. Aqui um homem de Deus, o apóstolo Paulo, né? Ele está falando assim, ó, versículo 8. Porquanto, ainda que vos tenha contristado, o que? Entristecido com a minha carta. O que o apóstolo Paulo diz? Não me arrependo, embora já me tivesse arrependido, por vez que aquela carta vos contristou, ainda que por um pouco de tempo, né? Então o apóstolo Paulo, ele disse ali para a igreja de Corinto: pessoal, eu sei que eu enviei para vocês uma carta, e esta carta que eu enviei, né? Usado por quem, irmãos? Usado pelo Espírito Santo de Deus. Essa carta trazia uma mensagem, o que? De arrependimento, de correção, de puxão de orelha. E o apóstolo Paulo disse: essa carta que eu enviei para vocês, eu sei que gerou em vocês uma tristeza. Mas essa carta que o apóstolo Paulo enviou, ele enviou dele mesmo, irmãos? Não. Foi dele mesmo que ele enviou? Não, ele enviou uma carta, porque é dirigida, movida pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E ele, a gente vê o apóstolo Paulo aqui como um pai. O apóstolo Paulo, ele disse: eu tenho dores de parto, para que vocês sejam gerados em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, irmãos, ele orava, ele pregava, ele se doava, ele se consagrava, ele ali dizia, gastava vidas, energias dele em favor do povo, para que Cristo fosse gerado nas pessoas. Então ele sentia cada igreja como um pai sente com um filho. Qual pai e qual mãe aqui ama o seu filho? Amém. Qual pai e qual mãe aqui, amando o seu filho, já gerou tristeza no filho? E quando você gerou tristeza no filho, você viu o filho chorando de dor, por causa de um castigo, por causa de uma palmada, você viu o seu filho ali chorando por causa de uma correção. Doeu em você? Doeu ou não doeu? Irmã Dani, eu fiz meu filho chorar, mas eu fiz meu filho chorar por amor, por correção. Irmã Dani, eu saí, eu fui para outro cômodo, para outro quarto. Irmã, eu chorei quase mais do que meu filho. Irmã, doeu quase mais em mim do que no meu filho. Então a gente vê o apóstolo Paulo aqui, irmãos, num dilema. Ele falou: gente, eu quase que eu me arrependi da tristeza que eu gerei em vocês, mas essa tristeza, através dessa
vermelho. Você gosta de ficar triste? Você gosta? Eu me considero uma pessoa bem alegre. Eu gosto de rir, eu gosto de brincar, né? Eu gosto de estar na folia, eu gosto. E eu não gosto de me sentir triste. Irmãos, quando eu me sinto triste, parece que tem um desespero na minha alma. Quem já se sentiu assim? Triste, como se tivesse um desespero na alma, né? Então, nós temos que saber viver a alegria, mas nós não podemos, irmãos, evitar a tristeza. Por que nós não podemos evitar a tristeza? Porque a tristeza é um sinal vermelho. O quê? Que nós não estamos perfeitos, porque perfeito vai ser lá no céu. A tristeza nos mostra que tem algo errado, que tem algo que precisa alinhar, que tem algo que precisa corrigir, e nós precisamos aprender a viver cada momento. Lembra a mensagem que o pastor deu no início do ano? O pastor pregou sobre o tempo, quem lembra? E ele deu a palavra de Eclesiastes. E lá em Eclesiastes diz que há um tempo de rir, brincar e festejar. Mas também tem tempo, irmãos, o quê? De choro, de dor, de lamento. E como nós somos trabalhados por Deus nesse momento. Sim ou não? Sim. E aí nós não podemos evitar esse momento, irmãos, de tristeza, de reflexão, de botar o dedo na consciência, de chegar na presença de Deus, como nós vimos no caso de Ana, que estava triste e foi para a presença de Deus, como nós vimos no caso de Neemias, né, que estava triste e foi para a presença de Deus. Então nós não podemos evitar a tristeza buscando falsas alegrias, porque alegria pode ser o que, irmãos? Uma droga de dopamina. Alegria pode ser uma falsa alegria que vem para anestesiar o nosso coração, para que o nosso coração não passe pelo processo de se aproximar de Deus, de ser corrigido e agradar a Deus, de nos tornarmos pessoas melhores e chegarmos ao centro da vontade de Deus. Amém? Amém. Então nós não podemos ser pessoas que evitam a tristeza. Por quê? Porque tem tristezas geradas pelo Espírito Santo de Deus. Que é o Espírito Santo de Deus tentando comunicar com os nossos sentimentos, comunicar com o nosso coração de que algo não está certo. Que algo de errado não está certo, né, irmãos? É o Espírito Santo de Deus tentando nos comunicar essas coisas. Mas também nós temos que ter o quê? A sabedoria e o discernimento. Por quê? Porque Deus não quer que essa tristeza se prolongue por muitos e muitos dias. Porque no Salmo, anota aí para você ler em casa, que a irmã Dani não tem tempo de abrir tudo. Salmo capítulo de número 30, versículo 5. Um versículo muito conhecido, que diz que o choro pode durar uma noite. Mas nós temos que ter a certeza que a alegria, ela virá pelo amanhecer. Irmãos, nós não podemos deixar a tristeza entrar no nosso coração e fazer a habitação contínua no nosso coração. Amém? Amém? Chegou a tristeza no coração. E a gente sabe que chega para todo mundo. Chega ou não chega? Chega para todo mundo, irmãos. Elias, o pastor pregou sobre Elias. Elias, irmãos, desafiou os profetas de Baal. Elias teve uma experiência maravilhosa com Deus, onde Deus respondeu a oração dele com fogo. Tinha até água no altar, no sacrifício, mas o fogo de Deus, a resposta foi tão grande, tão poderosa, que aquela água não foi empecilho. O fogo de Deus desceu daquele lugar. Mas um pouco depois a gente vê o quê? O Elias depressivo. A gente vê o Elias caído, não querendo socializar, não querendo levantar, não querendo avançar.
precisando alinhar? O que eu estou precisando me consertar? O que está de errado, Deus? É o Senhor que está falando comigo? Então, nós temos que discernir nesse momento da tristeza, irmãos, e não ficar alimentando e remoendo aquela tristeza. Porque ali naquela tristeza, quem é que vai querer se aproveitar daquela tristeza, irmãos? O diabo. Para que aquela tristeza seja uma condenação. Para que aquela tristeza te afaste de Deus. Para que aquela tristeza, irmãos, entre um peso e um julgamento que você não é capaz de vencer e não é capaz de se livrar. Você está entendendo? Então não fique nesses momentos alimentando pensamentos negativos. Não fique, irmãos, alimentando o sentimento de tristeza. A tristeza é necessária? É necessária, mas é necessário por um alinhamento, é necessário por um espaço de tempo para que os meus olhos se abram, para que eu alinhe a minha vida, para que eu conserte alguma coisa, para que eu chegue a um determinado lugar aonde Deus está querendo me levar, aonde Deus está querendo me conduzir. Amém? Então aqui diz, irmãos, contristou ainda que por um pouco de tempo. Então olha aí a lição. Nós não podemos deixar a tristeza ficar mais do que o necessário. Nós não podemos, irmãos, deixar a tristeza fazer habitação no nosso coração. Deixa marcado aqui. Vamos junto com a irmã Dani, ainda em 2 Coríntios, capítulo de número 2. Você viu que o apóstolo Paulo está falando sobre uma carta que ele enviou, e essa carta, irmãos, a mensagem trouxe tristeza ao coração do povo, e Paulo, ao escrever e enviar essa mensagem como um pai espiritual, ele também se entristeceu, sim ou não? E aí, irmã Dani, que carta é essa? 2 Coríntios, capítulo de número 2. Depois você pode ler todo o capítulo 2 em casa. Amém? Amém. O apóstolo Paulo, ele falou assim, gente, eu propus no meu coração não ir mais até vocês com tristeza. Porque se eu for até vocês com o meu coração triste, eu vou entristecer vocês, e eu entristecendo vocês, como vocês serão o motivo da minha alegria? O apóstolo Paulo, ele fala isso. Mas ele fala, irmãos, o quê? Que há necessidade entre a igreja de uma reconciliação, de um perdão. Havia ali divisão, havia ali picuinha, havia ali briga, e isso estava sendo o motivo que estava entristecendo a igreja, estava entristecendo o coração de Deus e estava entristecendo o coração do apóstolo Paulo. Aí o que o apóstolo Paulo ele fala aqui, irmãos, versículo de número 7, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 7, fala assim, ó, de maneira que, pelo contrário, devei antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que tal não seja de modo algum, o que, irmãos? Devorado por demasiadamente, o que, irmãos? Tristeza. Então nós temos que cuidar com isso. Nós temos uma estrutura, temos ou não temos? Nós temos uma estrutura. Irmãos, nós temos que respeitar a nossa estrutura. Deus conhece a nossa estrutura, conhece ou não conhece? Nos Salmos diz que Deus sabe que nós somos pó. Ele conhece a nossa estrutura. A palavra de Deus diz que nós não passaríamos por tentações, por lutas, além da nossa capacidade, além, irmãos, da nossa força. O que aconteceu, irmãos, com Elias? Por que Elias chegou àquele ponto de tristeza profunda? Porque ele veio de um desgaste emocional,
um desgaste, irmãos, espiritual, e ele passando por luta, guerra atrás de guerra. Aquela Jezabel e Acabe era uma pedra no sapato de Elias. Amém? Que chegou um ponto, irmãos, que aquele homem estava cansado, que aquele homem estava fadigado, que aquele homem estava triste, e aquele homem de Deus chegou ao ponto de pedir a morte. Então, irmãos, nós temos que conhecer a estrutura do nosso coração. Nós não podemos permitir que a tristeza, irmãos, seja além do que nós podemos suportar. Além do que nós podemos, irmãos, aguentar. Amém? Amém. Então aqui estava falando sobre uma pessoa que pecou. E essa pessoa, o apóstolo Paulo está dizendo, pessoal, liberem o perdão. Perdoem esta pessoa. Para que essa pessoa, recebendo o perdão, ela possa então não ser devorada, engolida, tragada pela tristeza. Amém? E aí, como nós somos filhos de Deus, nós vemos a importância, irmãos, de nós perdoarmos e de nós buscarmos o perdão. De nós buscarmos, irmãos, a reconciliação. Para que, irmãos, o nosso coração possa se alinhar, para que nós possamos vencer, irmãos, o que? As tristezas. Esse coração que não perdoa, esse coração que pouco a pouco vai sendo devorado, irmãos, pela tristeza. Olha só o que acontece. Versículo 9, lê para Madani, versículo 9. E para isso vos escrevi também, para pôr esta prova e saber se sois obedientes em... O apóstolo Paulo está falando, pessoal, estou dando uma palavra para vocês de perdão. Pessoal, estou dando uma palavra para vocês de reconciliação. E nessa palavra vocês estão sendo o quê? Provados. Para ver se vocês são fiéis, se vocês são obedientes em tudo. E aí, pula para o versículo, irmãos, pula para o versículo 10 agora. Olha o que ele diz. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque eu também perdoei. E se tenho perdoado, o que o apóstolo Paulo diz? Por amor de vós, o fiz. Quando nós perdoamos na presença de quem? Na presença de Cristo. Amém? O que diz aí? Nós perdoamos na presença de Cristo. E se nós não liberamos perdão, irmã Dani, Cristo também está vendo isso. Amém? Então a gente tem que estar pronto a perdoar, se reconciliar, né? Fazemos isso na presença de Cristo. Por que é importante fazer isso? Aí diz, para que não sejamos vencidos por misericórdia. Uma pessoa que não perdoa, uma pessoa que é devorada pela tristeza, pela angústia, pela opressão. O que a palavra de Deus diz? Ela é vencida por Satanás. E o que é essa armadilha da mágoa, da inimizade, da briga, da porfia? O que isso faz? Versículo 11. Porque não ignoramos os seus ardis. O diabo é ardiloso. Ele vai usar o que, irmãos? Ele vai usar pessoas para nos magoar, para nos ferir, para nos machucar. Mas, diante de Deus, nós temos que o quê? Sentir aquela tristeza no coração e escolher perdoar. Amém? E escolher, irmãos, limpar o nosso coração. Para que aquela tristeza não se enraize. Para que aquela tristeza, irmãos, não nos devore. Olha que eu estou falando algo
pessoas magoadas e feridas umas com as outras. Quantos inimigos, irmãos, dentro de uma mesma casa. Então, tem que haver entre nós, irmãos, essa reconciliação. Porque senão essa tristeza vai devorando e vai gerar o quê? E vai gerar a morte. Vamos lá para Provérbios. Olha só o que diz aqui, irmãos. Provérbios, capítulo de número 17. Livro de Provérbios, capítulo de número 17. Então, o que nós vimos, irmãos? Que a tristeza, ela deve ser o quê? A tristeza deve ser momentânea, né? A tristeza não pode, irmãos, sendo alimentada no nosso coração, porque senão isso vai nos devorar. Senão isso, irmãos, vai nos abater, vai nos destruir. E isso vai, irmãos, nos adoecer. E é o que diz aqui a palavra de Deus, Provérbios capítulo 17, muito conhecido, versículo 22, diz assim, ó: o coração alegre serve de bom remédio. Irmãos, o coração alegre traz o quê? Traz saúde, traz cura. Amém? Amém. É isso que o coração, que a alegria, irmãos, traz a nós. Amém? O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito, o coração abatido, entristecido, com essa tristeza, irmãos, que vai devorando a alma, vai engolindo, vai matando a pessoa aos poucos, mas o espírito abatido virá secar os ossos. Ossos fala de estrutura. Ossos, irmãos, é o que nos mantém de pé. Olha no sentido natural, quantas pessoas que sofrem de depressão, irmãos, você não tem coragem de levantar da cama. Só levanta da cama mal e mal para ir no banheiro porque precisa levantar. Não tem coragem de sair passear, não tem coragem de sair, se relacionar, conviver com pessoas. Não tem coragem, irmãos, de levantar, preparar uma comida, um alimento, sair, pegar um sol. Sim ou não? Sim. Você já viu alguém assim, irmãos? Abatido de tristeza, em cima de uma cama, sem ter coragem, irmãos, de levantar? Você acha que aquela tristeza entrou da noite para o dia? Você acha, irmãos, que aquela tristeza entrou da noite para o dia, irmãos? Não. Foram acúmulos de tristeza. Foi uma coisa mal resolvida, porque em cima da outra. Era uma tristeza não vencida, uma tristeza não resolvida, não trabalhada. E aí aquilo foi crescendo e foi o que, irmãos? Devastando e destruindo. Aquilo foi, irmãos, acabando com a vida da pessoa. Olha que coisa séria. Amém? Amém? Então, você sentiu aquele sinal de que algo não está certo, de que algo não está bom. Você tem duas opções. Se desesperar, começar a pensar um monte de besteira, alimentar aquela tristeza e deixar aquilo crescer, te derrubar, te devorar, ou aquela tristeza pode te levar até a presença de Deus, aonde você vai chegar e você vai dizer: Deus, abre os meus olhos, me mostra, Senhor, o que está de errado na minha vida. Irmãos, eu estava meditando sobre isso e eu lembrei o caso, não vou ter tempo aqui de pregar, mas você pode ler em casa. Eu lembrei lá de 2 Samuel, capítulo de número 12, sobre quando Davi, ele cometeu adultério com a Betseba, e aí a Betseba engravidou, ele precisava encobrir, né, aquele pecado, aquela gestação. Aí ele fez com que o esposo dela, Urias, fosse colocado na frente da batalha,
Resumindo, aquele homem foi morto, foi assassinado. E aí a gente vê o que a Bíblia fala, que um abismo, um pecado não resolvido vai chamando outro que, irmãos? Outro abismo. E aí então, a palavra de Deus diz, lá em 2 Samuel 11, no finalzinho, que aquilo foi mal diante dos olhos de Deus. E Davi, irmãos, ele não tinha percebido, ele não tinha se dado por conta o tamanho do pecado dele. E ali no capítulo 12, olha a misericórdia de Deus para com a nossa vida, nos corrigindo. Davi estava certo por causa do seu pecado e Deus envia um profeta, o profeta Natã. E o profeta, irmãos, ele chega contando uma parábola. Ele chega falando de uma outra pessoa, uma pessoa que era rica, que tinha um rebanho muito grande, que tinha muitos gados. E aí chegou um viajante com uma ovelhinha, e aquele viajante tinha uma única ovelha, e aquela ovelha era como um bichinho de estimação, vivia na sua casa, dormia na sua cama, estava sempre na volta dele, ele tinha um apego emocional àquela ovelhinha, e aquele homem rico mata a ovelha e come a ovelha. E aí Davi, olhando para uma outra pessoa, a Bíblia diz que acende-se a ira de Davi. E Davi diz, esse homem mau precisa morrer. E aí, irmãos, o profeta fala, pois é, esse homem é tu. Irmãos, Davi estava como? Certo. Davi estava certo. Davi estava certo. Elias, na sua tristeza, irmãos, ele estava certo. Eu lembro da mensagem que o pastor pregou aqui, que Elias achava que era o último, que só ele tinha restado, né? Que só ele não tinha se dobrado. E aí Deus falou para ele, não, tem mais 7, tem algo que você não sabe. Tem algo que você não está vendo. Amém, irmãos? Amém. Elias estava preso naquela situação, mas tinha algo maior que ele não estava vendo, que só quem podia mostrar para ele é Deus. E Elias queria a morte. E é a ironia de Deus, né? Deus, tu quer morrer? Então tá, vem cá, vou te tomar vivo. Era algo que Elias não tinha visão da vontade de Deus. A Ana, irmãos, a Ana, olha que marido maravilhoso que a Ana tinha, sim ou não? O Eucana amava ela, honrava ela mais do que a Penina. E eu vejo, irmãos, a graça e a misericórdia de Deus tentando igualar as coisas. Porque a Ana tinha o amor e a Penina tinha os filhos. A mesma coisa lá que a Raquel e a Lia, né? A mesma coisa lá que a Raquel e a Lia. Deus compensava uma, o quê? Com aquela dádiva. Mas a Ana conseguia reconhecer o bem que ela tinha. O que me serve? O que me adianta? O que eu quero é filhos. Não estou falando que o desejo dela não é amor, não é isso que eu estou falando. Não é isso que eu estou falando. Glória a Deus que ela teve filho. Glória a Deus que Deus respondeu. Glória a Deus que foi um grande homem de Deus. Mas às vezes, irmãos, a tristeza nos torna ingratos. Às vezes a tristeza nos torna cegos. Podemos reconhecer. E lá, irmãos, aonde a irmã Dani pediu para você ler, 2 Samuel, capítulo de número 12, Deus fala para Davi, eu te tirei da malhada, eu te dei reino, eu te dei povo, eu te dei exército, eu te dei glória. Deus fala isso para Davi. E Deus fala, e isso não te foi suficiente. Com tudo aquilo que você recebeu, você ainda queria uma ovelhinha do outro. Você está entendendo, irmãos? Uma das maneiras de vencer, irmãos, a tristeza é buscar esses olhos de gratidão. É buscar, irmãos, vencer essa cegueira que o pecado nos traz. E quando os olhos de Davi foram abertos e ele viu, irmãos, a consequência do pecado
ficar exposto publicamente. Irmãos, Davi se entristeceu. Se entristeceu ou não se entristeceu? Sim. E aquela tristeza, irmãos, foi usada por Deus. Foi usada pelo Espírito de Deus para que Davi se consertasse. E ele faz aquela oração linda de arrependimento do Salmo 51. E ele pede: Senhor, não me retires da tua presença. Não retiras de mim o teu Santo Espírito. Restaura em mim a alegria da tua salvação. Aquela tristeza teve um fim, irmãos, quando ele se alinhou com a vontade de Deus. Quando ele se alinhou, irmãos, com o propósito de Deus. Amém, irmãos? Amém. Volta lá para 2 Coríntios. Volta lá para 2 Coríntios, capítulo de número 7. Então a tristeza vem para nos corrigir. A tristeza vem, irmãos, para que o nosso coração se converta de algo que ainda nós estamos errando o alvo. O que é errar o alvo? É pecar. Amém? Então aquela tristeza vem para nos mostrar que não está tudo bem. Não, nós não podemos permanecer do jeito que nós estamos. Não, precisa alinhar, precisa arrepender, precisa converter. Amém? E isso é bom, porque Deus envia lá um profeta. E esse profeta, irmãos, vai abrir os nossos olhos. E esse profeta vai ser usado por Deus para mostrar os nossos erros, as nossas falhas. Mas para quê? Volta lá, 2 Coríntios 7, versículo de número 9. Paulo diz assim: agora, fogo, me alegro, não porque fostes entristecidos, mas para que fostes entristecidos para o arrependimento, pois fostes contristados, entristecidos, segundo Deus, de maneira que por nós não padeceste dano em coisa alguma. Então aquela tristeza foi boa, porque aquela tristeza foi um veículo, foi o combustível que levou a pessoa até a presença de Deus. Irmãos, toda tristeza precisa nos levar ao altar de Deus. Toda tristeza, irmãos, deve nos levar à presença de Deus, porque é ali onde vai ter alegria. É ali onde a cinza vai ser trocada por vestes de louvor, de alegria, de júbilo. É ali, irmãos, onde o milagre, a restauração, a mudança de caminho, irmãos, vai acontecer. Versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera. Oh, Jesus. E opera de maneira cirúrgica. Né? A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. Qual é o propósito final? Salvação, da qual ninguém se arrepende. No pior momento da minha vida, foi o momento que eu conheci Jesus. E o dia que eu conheci Jesus, que nem diz o pastor, só temos um arrependimento. Por que não conheci antes? Por que eu não me entreguei antes? Por que eu não busquei antes? Por que eu demorei tanto tempo? Então ninguém se arrepende, irmãos, de ter se arrependido. Ninguém se arrepende de ter recebido a verdadeira tristeza. Aí ele fala assim, ó, mas a tristeza do mundo opera o que, irmãos? Morte. Devasta, destrói. Nós temos o caso de Judas, que viveu uma tristeza, uma condenação tão grande, ele não conseguiu se perdoar. E ele se suicidou, né, irmãos? Misericórdia. E aí, para nós terminarmos aqui falando de mais uma tristeza boa, Hebreus capítulo 12. Aí nós vamos orar. Hebreus capítulo 12. Vou falar de uma coisa ruim, mas boa. Quando o pai e a mãe dão remédio pro filho, é ruim, mas é pro teu bem. Né, irmãos? É ruim, mas é pro teu bem. A mãe e o pai não estão fazendo aquilo porque é mal, né?
puxão de orelha, né? Ou coisa que nos entristece. Quem fica triste quando tem a orelha puxada? Quem tem? Irmã, dando misericórdia. Eu me sinto pior do pior do pior, eu pego todos os erros assim, trago junto, misericórdia, né, irmãos? Mas olha só o que diz. Hebreus 12, no versículo de número 11, diz assim, ó. E na verdade, toda correção ao presente, no momento, não parece ser de alegria, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça. Aí diz assim, ó, nos exercitados por ela. Olha que coisa séria, irmãos. Então olha para a irmã Dani aqui. Quando nós recebemos uma correção do pai, da mãe, do pastor, no serviço, toda a correção, na hora, no momento, só o que nós vemos ali parece ser algo ruim. Sim ou não? No momento, ali. Estamos cegos. E ali, só naquele momento parece algo ruim. Mas se nós sabermos aproveitar a correção, irmãos, qual é a consequência da correção? Nos trazer a verdadeira alegria. Não aquela alegria mentirosa que massageia o nosso ego, que bate nas costas e diz tudo está bem quando não está bem. Não. É a verdadeira alegria de fazer o que é certo. Não foi o que aconteceu com Davi? Sim. Ele foi corrigido. Ele foi corrigido por Deus através do profeta. Naquele momento, irmãos, gerou tristeza aquela correção. Mas olha, irmãos, através da correção dele, o salmo que Davi escreveu foi o salmo da minha conversão. O arrependimento, a tristeza dele, irmãos, foi usado por Deus para me trazer salvação. Olha que coisa maravilhosa. Então nós temos que ter essa visão, que Deus quer gerar em nós a verdadeira alegria, nos corrigindo. E qual vai ser o fruto, o resultado disso? Nós vamos ter um fruto pacífico. Nós vamos ter um fruto de paz. Não é o que você quer? Paz na tua vida? Sim. Não é o que você quer? Paz na tua casa? Sim. Sim ou não? Sim. Mas para isso tem que ter perdão. Para isso tem que ter reconciliação. Para isso os olhos precisam se abrir. Cada um precisa ver os seus erros. E nós precisamos alinhar essa etapa. Quem entendeu a palavra de Deus? O que nós vamos fazer com a tristeza? Irmã Dani, eu vou levar minha tristeza no altar de Deus. E no altar de Deus eu vou ser transformado. E toda cinza, toda morte vai ser revertida em unção, alegria e vestes de louvor. Vamos aplaudir a Jesus, irmãos?